Hoje, exploramos o que muitos consideram o maior retorno da história humana. O ano é 602 d.C. e o imperador Maurício do Império Romano Oriental se encontra em uma situação precária. Apenas algumas semanas antes, seu exército havia conquistado uma vitória significativa contra invasores eslavos. Após anos de conflito desgastante, os soldados romanos estavam ansiosos para voltar para casa e celebrar seu triunfo. No entanto, Maurício tinha outros planos. Ele acreditava que seria mais prudente e econômico para o exército permanecer nos Balcãs durante o inverno. As tropas não ficaram satisfeitas com essa decisão. Elas marcharam de volta a Constantinopla e, sob o comando de um oficial chamado Focas, tomaram o controle da capital. Em uma reviravolta brutal, Focas assassinou os filhos de Maurício e, em seguida, matou o próprio imperador. Sem herdeiros reais vivos, ele se declarou o novo imperador. Focas rapidamente se tornou conhecido como um dos piores governantes da história romana. Seus súditos viviam com medo, e qualquer um que ousasse questionar sua autoridade enfrentava tortura ou execução. O golpe de Focas ocorreu de forma relativamente tranquila, mas ele cometeu um erro crítico. Uma década antes, Maurício havia ajudado a assassinar o rei persa Cosro II, auxiliando-o a recuperar seu trono após ser deposto por um general. Esse ato forjou uma estranha amizade entre Maurício e Cosro, encerrando séculos de rivalidade entre bizantinos e persas. No entanto, quando Cosro soube do assassinato de Maurício, reconsiderou honrar o acordo de paz com o homem que havia matado seu amigo. Cosro anunciou sua intenção de vingar Maurício e iniciou uma invasão das terras romanas, reacendendo a guerra há muito adormecida entre bizantinos e persas. Ele colocou seu exército sob o comando de seu general mais habilidoso, Chárbaras, que rapidamente começou a causar estragos nas cidades bizantinas mais orientais. Em resposta, Focas se preparou para defender seu território, mas sua liderança provou ser desastrosa. Suas tropas sofreram derrota após derrota, e em 608 d.C., o império estava em colapso. Uma parte significativa dos Balcãs havia caído nas mãos dos eslavos, enquanto a Mesopotâmia e grande parte da Síria foram perdidas para Chárbaras e os persas. Os romanos se encontravam à beira da extinção, orando por um milagre, um herói que os salvasse. Esse salvador surgiu de uma fonte inesperada. Em outubro de 610 d.C., um exército rebelde das províncias africanas do norte começou sua marcha em direção a Constantinopla, liderado por Heráclio, o filho do governador de Cartago. Heráclio estava cansado de ver Focas arruinar o império, acreditando que possuía as qualidades necessárias para restaurá-lo. Ao chegar à capital, ficou horrorizado com a condição de seu povo. Os outrora orgulhosos romanos estavam famintos e dominados pelo medo. Quando encontrou Focas, a guarda imperial, liderada pelo cunhado de Focas, trouxe o imperador até o exército rebelde, chutando e gritando. Heráclio ficou chocado com a falta de lealdade entre os homens de Focas e questionou: "É assim que você governou o império?" Focas, cheio de desprezo, respondeu: "E você governará melhor?" Com Focas fora do caminho, a igreja coroou Heráclio como o novo imperador. Ele partiu para negociar a paz com os persas, esperançoso de que a remoção do assassino de Maurício ajudaria. Infelizmente para ele, após conquistar tantas terras bizantinas, Cosro havia mudado seu foco de vingar seu amigo para governar toda a região. Cosro se recusou a cancelar sua invasão, forçando Heráclio a defender os remanescentes do império. Heráclio tomou a ousada decisão de liderar pessoalmente seu exército em batalha. O primeiro imperador a fazer isso em mais de 200 anos. Seus conselheiros se opuseram fortemente a essa ideia. No entanto, Heráclio acreditava que os generais bizantinos haviam falhado contra os persas, deixando-os sem escolha a não ser agir por conta própria.
Ele levou quase todo o exército romano para a cidade de Antioquia em 613 d.C., enfrentando as forças persas comandadas pelo general Charbaras. Heráclio sabia que aquele era seu momento. Se vencesse, provaria a todos que era o herói pelo qual estavam orando. Ele sonhava em restaurar o Império Romano à sua antiga glória e expulsar os persas de vez. Confiante, ele entrou na batalha, mas o resultado foi desastroso. Suas tropas foram derrotadas, Antioquia foi brutalmente saqueada e Heráclio mal conseguiu escapar com vida. Sua aposta de levar quase todo o seu exército para a batalha terminou em completo fracasso. Após sofrer pesadas perdas, Heráclio recuou para Constantinopla em estado de pânico. Enquanto isso, Charbaras continuou a capturar mais território, invadindo Damasco apenas meses após Antioquia e massacrando civis cristãos aos milhares. No ano seguinte, os persas tomaram Jerusalém com pouca resistência, incendiando a Igreja do Santo Sepulcro e reivindicando a verdadeira cruz, a relíquia mais sagrada do cristianismo, como um troféu para Cosro. Em Constantinopla, a notícia da queda de Jerusalém se espalhou, e o povo começou a temer que Deus os tivesse abandonado. Sentindo fraqueza, os eslavos ao norte invadiram completamente o território bizantino nos Balcãs. Os godos também aproveitaram a oportunidade para atacar a Espanha, enquanto Charbaras avançava em direção a Calcedon, capturando a cidade. Os persas estavam agora bem do lado de fora das portas de Constantinopla. Desesperado por orientação, Heráclio orou a Deus por uma resposta. Ele havia deixado Cartago convencido de que era seu destino restaurar o império e derrotar os persas, mas agora se sentia inadequado. Considerou oferecer os remanescentes do império aos persas em troca de se tornar um estado vassalo. No entanto, enquanto contemplava suas opções, recebeu uma carta de Cosro, repleta de provocações sobre as perdas de Heráclio e um lembrete de que era apenas uma questão de tempo até que ele viesse atrás dele. Essa carta aprofundou o desespero de Heráclio, levando-o a considerar abandonar Constantinopla e realocar a capital para Cartago. Ele até começou a carregar navios para fugir da cidade, mas foi parado pelo patriarca de Constantinopla, semelhante ao Papa da Igreja Oriental. O patriarca levou Heráclio à Hagia Sofia e fez com que ele jurasse nunca abandonar a cidade. Ele expressou sua crença em Heráclio, garantindo que Deus não os havia abandonado. As palavras do patriarca inspiraram Heráclio. Ele lembrou de grandes imperadores como Justiniano e Constantino, que se destacaram em tempos de perigo. O dever de um imperador é defender seu povo até o último suspiro, mesmo quando as probabilidades estão contra ele. Quase como se o universo respondesse à sua nova determinação, Charbaras retirou seu exército, desviando sua atenção para o Egito. Nos anos seguintes, os persas tomaram cidades na província egípcia de forma metódica, dando a Heráclio o espaço necessário para planejar seu retorno. Os danos causados pelos persas foram catastróficos. O império que antes se estendia da Espanha até a borda da Turquia foi reduzido a uma estreita faixa de terra ao redor de Constantinopla. Mas, com a igreja e seu povo ao seu lado, era agora ou nunca. Defender-se apenas permitiu que os persas os empurrassem ainda mais para trás, deixando-os sem nada a perder. Heráclio decidiu mudar sua estratégia de defesa para ataque. Se os romanos fossem cair, seria em seus próprios termos. Ele derreteu qualquer metal precioso que conseguiu encontrar na cidade para financiar a guerra. Logo, cada cidadão se envolveu no esforço de guerra, entendendo que estavam lutando pela própria sobrevivência. Enquanto Charbaras capturava Alexandria e marchava pelo Nilo, tentando cortar o suprimento de alimentos para Constantinopla, Heráclio estudava meticulosamente o Strategicon de Maurício, um manual sobre guerra e estratégia escrito pelo ex-imperador.
Ele e seus homens treinaram incansavelmente, transformando-se em uma máquina de combate bem afinada. Seus números eram pequenos, apenas o suficiente para formar uma última legião romana. Mas encontraram força na liderança de seu imperador. Heráclio os inspirou ao declarar que eram os últimos defensores de Roma. Ao ouvir isso, prometeram lutar com ele até o fim. Finalmente, 9 anos após a humilhante derrota em Antioquia, Heráclio fez seu movimento. Em 4 de abril de 622, ele deixou Constantinopla, parando um momento para olhar para as muralhas da cidade, percebendo que poderia ser a última vez que as veria. Ele respirou fundo, levantando um ícone de Cristo para que seus soldados vissem, e partiram para recuperar seu império ou morrer tentando. Sua legião estava bem treinada, mas não tinha substitutos ou reforços. Se ele perdesse uma única batalha, isso significaria o fim dos romanos. O destino do império estava em suas mãos. Ele marchou para a Anatólia, liderando sua legião em uma batalha épica contra o exército de Chárbaras. Heráclio comandou seus homens da linha de frente e juntos lutaram com tudo o que tinham. Chárbaras foi pego de surpresa pela dramática melhoria nas tropas romanas. Em uma reviravolta impressionante, ele perdeu a batalha e foi forçado a recuar. Tendo finalmente alcançado sua primeira vitória contra os persas, Heráclio rapidamente avançou. Ele marchou até a pequena cidade de Gonzaque, onde ficou surpreso ao se deparar com o próprio Cosro II. O rei persa decidiu liderar pessoalmente um exército em batalha. Os persas nunca haviam controlado tanta terra ou sido tão ricos. Se Cosro conseguisse derrotar Heráclio ali, solidificaria seu legado como o maior rei persa de todos os tempos. No entanto, Heráclio não se deixaria negar e destruiu decisivamente o exército de Cosro, forçando-o a recuar. Após a batalha, Heráclio visitou um dos 3 grandes templos de fogo zoroastrianos localizados nas proximidades. Em retaliação por Jerusalém, ele ordenou sua destruição. Os romanos celebraram ao redor do templo em chamas, e os oprimidos finalmente estavam lutando de volta. A partir daquele momento, Heráclio parecia imparável. Em fevereiro de 625, ele lançou um ataque noturno no acampamento de Chárbaras, pegando o general, que estava nu na hora, de surpresa. No rio Sares, quando as tropas de Chárbaras tentaram impedir os romanos de atravessar a ponte, Heráclio liderou pessoalmente a investida. Os romanos invadiram a ponte, derrotando os persas, que foram pegos de surpresa por soldados dispostos a avançar em direção aos arqueiros que atiravam. Sob o comando de Heráclio, seus homens lutaram como se não temessem a morte. No entanto, o perigo estava mais perto de casa. Chárbaras conseguiu infiltrar seu exército em Calcedônia, logo fora de Constantinopla. Eles se coordenaram com os eslavos ao norte, que montaram um exército para atacar a cidade pela outra direção. Logo, Constantinopla se viu cercada por 80.000 tropas hostis, com Heráclio e sua legião profundamente em território persa. Heráclio estava dividido. Ele havia feito progressos significativos, mas, se voltasse correndo para a capital, arriscaria perder todos os seus ganhos para Cosro. Se não retornasse, Constantinopla poderia cair, marcando o fim do próprio império. Após profunda reflexão, decidiu avançar para o território persa, continuando seu ataque e deixando a capital nas mãos de seus defensores. Se sua cidade era realmente a cidade de Deus, ele acreditava que ela protegeria suas muralhas e não cairia. Os eslavos, junto com seus aliados avares, começaram seu ataque em 626, e a cidade foi sitiada por 1 mês. No entanto, a cada ataque, as muralhas se mantiveram firmes. O povo de Constantinopla começou a acreditar que estava sendo protegido por intervenção divina, e os defensores lutaram ferozmente. Em agosto, tanto os eslavos quanto os persas sofreram enormes perdas, e finalmente desistiram. Os romanos celebraram nas ruas,
desfilando a imagem da Virgem Maria e agradecendo por sua proteção. Nesse ponto, Cosro, frustrado por suas recentes falhas, cometeu um erro crítico. Ele começou a culpar seu general de confiança, Charbaras, pelas derrotas e ordenou sua execução. Essa decisão se mostraria desastrosa para Cosro. Heráclio interceptou a carta contendo a ordem de execução e, em vez de usar a informação apenas para seu benefício, adicionou os nomes de 400 oficiais persas à lista antes de entregá-la a Charbaras. Quando o general persa leu as ordens, seu rosto escureceu de raiva. Ele e seu exército lutaram por seu rei por quase uma década. E essa era a recompensa que recebiam. Charbaras reuniu seus homens e os informou sobre a traição de Cosro. Juntos, decidiram abandonar a guerra. De repente, Cosro se viu sem seu melhor general e seu maior exército. Contra todas as probabilidades, Heráclio estava a apenas uma batalha de alcançar o maior retorno da história. Mas o tempo estava se esgotando com a chegada do inverno. Lutar durante o inverno poderia arriscar a morte por fome de seus homens. A escolha prudente seria recuar, reorganizar e esperar até a primavera para lutar novamente. Seus soldados estavam exaustos após meses de combates intensos, mas os persas estavam mais fracos do que nunca. Os romanos agora os superavam em número e poderiam encerrar a guerra com uma única batalha decisiva. Heráclio sentou-se sozinho em sua tenda, contemplando uma decisão que poderia determinar o destino de seu império. Em um dia, ele tomou sua decisão. Arriscaria tudo pela chance de derrotar Cosro de uma vez por todas. Com o inverno começando a esfriar a terra, os romanos continuaram seu avanço no território persa. No dia 12 de dezembro do ano 627, Heráclio atraiu os persas para uma armadilha, fingindo uma retirada perto das ruínas de Nínive. Os persas, ansiosos pela vitória, perseguiram os romanos, apenas para serem recebidos com um combate corpo a corpo brutal. Os romanos ganharam a vantagem. E percebendo isso, o general persa Razote desafiou Heráclio para um combate singular no meio do campo de batalha. Se conseguisse matar o imperador, os persas sairiam vitoriosos após quase uma década de guerra. Heráclio avançou, sem medo, e aceitou o desafio. Os dois generais se lançaram um contra o outro, e com um único golpe, Heráclio derrotou Razote. Dois guerreiros rapidamente desafiaram o imperador. Mas ele os derrubou também. Sem seu comandante, as tropas persas entraram em pânico e começaram a fugir. Os romanos derrotaram e mataram 6.000 soldados persas tentando escapar. O exército persa estava agora quase completamente dizimado, e Heráclio avançou em direção a Cosro. Ele viajou até Dastir, bem na entrada da capital persa, e incendiou o palácio de verão de Cosro. Em seguida, ofereceu paz aos persas, propondo que seu império fosse totalmente restaurado. No entanto, apesar da quase aniquilação de suas forças, Cosro rejeitou essa oferta. Ele lutou duro demais e por tempo demais para abrir mão de tudo o que conquistou. Essa decisão se revelaria a última que ele tomaria como rei. Seu filho, Cabade II, liderou um golpe contra ele, apoiado por quase toda a nobreza persa. Eles reconheceram que continuar lutando contra Heráclio era fútil. Cosro foi executado sem cerimônia por seu próprio filho. Cabade II rapidamente aceitou a oferta de Heráclio e devolveu todas as terras que seu pai havia tomado. A Palestina, a Síria e a Mesopotâmia foram restauradas ao Império Romano do Oriente, trazendo-o de volta à sua antiga glória. Cabade II também devolveu a verdadeira cruz, sinalizando o fim do conflito que durou séculos. O Império Sassânida rapidamente mergulhou em uma guerra civil, destruindo-se de dentro para fora. Heráclio e seus homens retornaram a Constantinopla, onde o povo explodiu em celebração. Seus súditos lotaram as ruas, com lágrimas nos olhos, se curvando para o homem que os havia salvado. Eles assistiram enquanto Heráclio e seus homens
carregavam a verdadeira cruz até a Hagia Sophia, fixando-a no telhado como um testemunho de sua vitória sobre o Império Sassânida. Por semanas, o povo de Constantinopla celebrou o retorno de seu herói, seu imperador, Heráclio. Ele, posteriormente, viajou a Jerusalém e devolveu pessoalmente a verdadeira cruz ao seu lar legítimo. Um momento que deveria ter marcado uma conclusão gloriosa para sua história. Se Heráclio tivesse falecido naquele momento, teria sido lembrado como um dos maiores generais romanos de todos os tempos, ao lado de figuras como Júlio César e Cipião. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Em apenas alguns anos, seu legado seria para sempre manchado. Sua vitória total sobre os persas sassânidas criou um vácuo de poder na região. Um profeta chamado Maomé rapidamente construiu um segmento, e seus ensinamentos não apenas estabeleceriam um novo império, mas também uma nova religião que, em última análise, colocaria Constantinopla de joelhos, reivindicando grande parte do império que Heráclio lutou tanto para restaurar. Mas a verdadeira surpresa vem a seguir. Na verdade, cobrimos essa história em um vídeo diferente. Se você quiser assistir ao que acontece a seguir, pode clicar no link.